Olá, você que me assiste, aqui é o canal do Marquinhos Chess. Estamos aqui para fazer algo que faz um bom tempo aqui no canal que eu não faço. Eu fiz no início do canal e agora estou voltando, que é a série de partidas dos grandes mestres, principalmente os grandes mestres clássicos. Então, hoje eu vou estar fazendo a análise de uma partida do Wilhelm Steinitz. E quem é esse jogador? Primeiramente, esse jogador tem uma curiosidade interessante, uma coincidência comigo, que ele nasceu no mesmo dia que eu, dia 17 de maio do ano de 1836, na República Tcheca, na capital de Praga. Então, ele foi um grande jogador de xadrez, mas quem é ele? Ele foi o primeiro campeão mundial de xadrez, Wilhelm Steinitz. E aí ele viveu numa época que a gente chama de época romântica do xadrez, que era uma época onde os jogadores atacavam muito, tinha linhas de sacrifícios, tinha linhas de táticas. Essa partida que eu trago hoje, o Stennis está de brancas, jogando contra um outro grande mestre que é o Van Kurt, na Inglaterra, em 1895, certo? E aí essa partida, ela é histórica porque o Stennis, no meio do jogo, ele faz um sacrifício brilhante que até hoje é raríssimo a gente encontrar em partidas a posição que ele encontrou, sabe? Então, assim, e o sacrifício que ele encontrou também. Então, se segura na cadeira e se prepara, porque essa partida com certeza é diferente de tudo que você já viu no xadrez, isso eu lhe garanto. E aí o Stennis de brancas, ele jogou E4. O peão do rei, como eu falei, é um jogador agressivo, era um jogador tático. E aí, como todo bom jogador tático, jogou o E4. O Van respondeu com E5. E eles entram aqui numa italiana, na variante com C5. Bispo C5, que é o Gioco Piano, certo? Essa foi a variante que eles entraram. E aí o Van Kurt jogou o Bispo C5. E o Stenitz respondeu por C3. Esse lance de C3 é clássico na italiana, dá para seguir com a italiana mais posicional, jogando D3, aí fica com esse centro bastante sólido. Dá para fazer uma ruptura com D4, com esse C3 apoiando. Esse C3 ele é também muito interessante, não só para entrar nessas linhas com D3 e D4, mas também impede os pulos do cavalo. Então, esse C3 é um lance muito útil na italiana. Então, em algum momento, não precisa necessariamente ser no lance 4, igual o Stennis fez, mas em algum momento esse C3 costuma aparecer em várias linhas da abertura italiana, tá certo? Então, se você joga essa abertura clássica, que é a abertura italiana, esse C3 com certeza é um lance que você já deve ter feito, deve no mínimo conhecer. Tá bom? E aí, o Van Kurt, ele segue com seu desenvolvimento, jogando cavalo, atacando o peão, que o Stennis não defende. Ele já joga o D4 direto, já parte para o ataque, já vai para cima, e aí aqui vem as primeiras trocas do jogo, que é peão captura, e aí o Van Kurt dá cheque. A melhor forma de se defender esse cheque seria com o bispo aqui, tá bom? Mas aí ele joga o cavalo e aqui ele tá gambitando o peão. A gente chama esse gambito de gambito grego, e as brancas eles sacrificam esse peão, certo? Para abrir linhas de ataque. Mas o Van Kurt não entrou nessas linhas que o Stennis queria e jogou o peão em D5. Mas, Maguinho, mostra aí o que é que poderia acontecer se ele toma aqui. Então, se toma aqui, com certeza o melhor lance da posição, então com certeza é um lance que o Stennis conhecia, então ele já estava se preparando e jogaria o rock aqui, certo? Jogaria o rock, é o lance teórico aqui, mas Maguinho, tá caindo tudo aqui nesse ponto? E aí é que tá, olha as linhas, como eu falei, um gambito grego, que é esse gambito aqui desse peão,
serve para abrir linhas de ataque. Então, olha o que é que o Stennis queria e por isso o Van Kurt não entrou. Olha as linhas que entrava aqui. Primeiro, vamos ver se ele captura de bispo aqui. Ó. Se captura de bispo, vem a retomada e na hora que captura o cavalo, já é um erro. Tem cheque e o cavalo tá ganho, tá bom? Então, a gente já vê aqui que começar capturando de bispo e depois tomar o peão solto não vai dar certo. Então, digamos que ele tome de cavalo aqui, certo? Tomou, e aí vem isso aqui. Depois disso aqui, vem o sacrifício de bispo. E depois que toma, vem cheque e retoma o bispo, tá bom? E Maguinho, se não retoma, digamos que ele vem para cá, eu jogo aqui e se capturou aqui, já tá complicado porque vem cheque, tá bom? Inclusive outro cheque legal aqui também seria esse, atacando diretamente a dama, ganhando a dama do adversário, a dama não tem muito o que fazer aqui, tá certo? E também tem esse cheque aqui, que nessa posição não daria certo por conta desse lance, mas mais para frente a gente vai ver uma variante parecida com essa, onde esse peão já não está mais aqui, e esse bispo aqui dá muito certo. Mas em resumo, vocês viram aí as linhas de ataque, né? Que tem, com esse gambito grego. Então, o Van Kurt, vendo toda essa bagunça que ia gerar aqui, ele preferiu não entrar nessas linhas tomando esse peão, entre aspas, entregue pelo Stennis. Então tem essas linhas de ataque, mas aí ele contra-atacou jogando um peão aqui. Aí tem mais algumas trocas, certo? Tomou, toma de cavalo. E aqui o Stennis faz o rock. E aí tá no mesmo tema agora, né? De tomar ali. Então, vamos lá. Se toma de aqui, aí toma de volta, faz isso aqui, tem o mesmo cheque e retoma o cavalo, tá certo? E se toma de cavalo e toma aqui, já vem, retomou aqui, já vem dama direto, não precisa nem sacrificar, já vem a dama para cá. E de novo, se toma aqui, joga lá, não se pode capturar o bispo. Tentou esconder o rei, aí agora sim isso aqui dá certo, porque não tem mais o peão, tá vendo? Aí aqui as pretas são obrigadas a se esconderem. Mas aí depois desse lance da torre, estão completamente perdidas aqui as pretas. Porque o cavalo está cravado e após essa retomada aqui, ou vai levar mate as pretas, ou vai perder no mínimo a dama, certo? Então, tudo isso acontece se seguir com a linha completa, né? De retomou, e aí se toma aqui, as brancas sacrificam a torre, e aí se capturar a torre está completamente perdido, tá bom? Então, sabendo todas essas linhas, o Van Kurt não quis entrar nessa bagunça toda que o Stanitz estava propondo aqui e joga o bispo em E6. Tá bom? Ele joga o bispo em E6. Aí o Stanitz ataca a dama. Aí o Van Kurt viu que esse bispo aqui já não está mais cravando o cavalo, né? Que já tem feito o roque. Então ele decide simplesmente voltar o bispo para apoiar a dama que está sendo atacada. Eu acredito que ele tinha esse lance, mas eu acredito que ele não fez justamente para não expor essa diagonal aqui, certo? Seria um baita erro. Então ele joga o bispo aqui para proteger. E aqui o Stanitz, sendo um jogador agressivo, ele viu que o rei ainda está no centro. O rei dele já foi rocado. Ele viu que o rei do Van Kurt ainda está no centro e ele vê uma sequência de trocas aqui visando manter esse rei no centro. E ele vai conseguir manter o rei do Van Kurt no centro e vai começar a abrir linhas de ataque em cima desse rei. E aí, como é que ele fez isso? Primeiro, ele troca aqui, aí retoma, toma, a dama vem, aí troca o bispo, não dá para trocar de rei, senão perde o roque, né? Já perdeu o roque imediato aqui. Então ele toma de cavalo, e aqui o Stenitz
crava esse cavalo. Então a gente vê que é uma partida bastante tática, muito tática, trabalha muito em cravada, trabalha muito em gambito para abrir linhas de sacrifício, de ataque. Então essa era a época romântica do xadrez. Jogadores agressivos, jogadores táticos, estudar partidas dessa época é um paraíso, tá certo? Então aqui, como é que essa cravada mantém o rei no centro? Primeiro que se o rei não pode rocar para cá, que senão perde o cavalo. E o rei não pode rocar grande, senão perde o cavalo também. Tá certo? Não pode fazer roque o rei, então só por conta disso o rei já tem que ficar no centro. Não vai poder ser rocado. Então, o Van Kurt tentando arrumar alguma saída para o rei, sem perder esse cavalo, ele tem que jogar um lance muito triste, mas necessário, que é o F6, tentando abrir uma casa de fuga aqui para o rei. Ele pretende colocar o rei em F7 em algum momento. Talvez passar a torre para cá e fazer um rock artificial, né? Com urgência. Mas é aquilo. Ele vai perder muito tempo fazendo isso e o ataque do Zenit já está acontecendo. Então ele joga aqui a dama em E2, já ameaçando o mate. Então, se digamos que, não é, obviamente não foi isso que o Van Kurt fez, mas digamos que o Van Kurt fizesse qualquer outro lance aqui, digamos que ele tentasse trazer a torre para o jogo. Levaria mate em 1. Tá certo? Então aqui ele está ameaçando o mate. Está ameaçando o mate. O Van Kurt traz a dama para segurar esse cavalo e impedir o mate. O Steinitz traz a torre para a coluna semi-aberta. O Van Kurt joga esse peão para não precisar se preocupar muito com a defesa dele. Então ele joga esse peão avançando aqui. E agora vem um lance muito, muito, muito instrutivo. É um gambito de peão, mas eu considero um sacrifício posicional, porque é um lance muito engenhoso, muito criativo. E aí, antes de eu mostrar esse lance que o Stennis fez, vamos conversar um pouco. Olha para o cavalo do Stennis. A gente vê que esse cavalo não está muito feliz, né? Esse cavalo está sendo bloqueado pelo peão de F. Esse cavalo não só tem a casa do canto aqui para pular e obviamente não seria uma casa muito boa, né? Cavalo na lateral, qualquer peça na lateral costuma não ficar muito forte. E aí o que é que o Stennis faz? Visando melhorar o cavalo dele, melhorar a posição, ele gambita o peão, ele entrega um peão, ou seja, ele sacrifica uma peça na ideia de abrir a casa de D4 para o cavalo. Liberou essa casa aqui para o cavalo. Que aí o cavalo no centro ele vai ficar muito mais forte. Certo? Vai ficar no controle de muitas casas importantes. Vai apoiar o ataque da dama e da torre que já está acontecendo. Então o Stennis, ele gambita esse peão, sacrifica uma peça para liberar essa casa para o cavalo. E detalhe, o cavalo preto não consegue retomar porque está cravado. Se retoma de dama, esse peão leva mate em 1. Então, as pretas têm que recapturar esse peão, tem que capturar esse peão usando o seu peão. Certo? E aqui, por isso que eu considero esse gambito de peão um sacrifício posicional. Por quê? Ó? Eita, desculpa. Sem querer adiantei lá para frente. Ninguém viu. Vamos lá. Por que eu considero esse peão, ou esse sacrifício aí, esse gambito de peão, um sacrifício posicional? Porque é uma ideia brilhante, ó. Que após essa retomada, o cavalo vem para D4. Então esse cavalo que estava limitado aqui, né? Estava bem limitado esse cavalo, agora já está bem mais forte, né? Abrindo linhas aqui. Ao mesmo tempo que esse sacrifício de peão liberou uma coluna semi-aberta para a torre, que agora virou uma coluna aberta. Então, a coluna aberta aqui, ó, agora é da torre das brancas. A torre que não estava jogando tanto, né? Agora já está numa coluna aberta. E o cavalo que também não estava jogando tanto, agora está numa coluna semi-aberta e no meio do tabuleiro.
certo? Então, aquele peão ali foi um sacrifício posicional muito interessante, muito bom mesmo. Então, o Kurt já está numa situação mais complicada aqui, né? A gente já vê que a vantagem é totalmente das brancas, vantagem decisiva aqui. Então, ele já tenta esconder o rei dele, mas já vem cavalo em E6, ameaçando um forte torre na sétima aqui, torre em C7, atacando a dama, fazendo um raio-x no rei. A gente já vê que o Kurt já tá numa situação meio desesperada aqui, o Stannis tá indo para cima de brancas. Vamos ver como é que se segura. Kurt, vendo que Stannis está com o controle da coluna aberta, ele precisa brigar por essa coluna. Ele precisa brigar pelo controle da coluna e também tem que impedir essa entrada da dama em C7. E como é que ele faz isso? Ele traz a torre de H para C8, tá bom? E impede por um tempo isso aqui, mas aí o Kurt ele encontra o lance da máquina, que é o dama G4. E aí esse lance ele é muito bom porque tá ameaçando descoberto, cheque, descoberto na dama, tá bom? Então já tá indo para cima do rei. E detalhe, vamos dizer que o Kurt faz um lance natural aqui, que é trocar as torres. Tem mate em 2 para as brancas. Mate em 2. E aí, nesse momento, eu peço para você pausar o vídeo, certo? Pausa aí o vídeo e tenta encontrar esse mate em 2, tá bom? Tenta encontrar o mate em 2. Então, se você encontrou, nessa posição, as brancas têm mate em 2, começando com dama, captura em G7. As pretas só vão ter um lance, que é rei em E8. E dama F8, checkmate. Então, se você encontrou esse lance, essa sequência aí de mate em 2, parabéns. Então, obviamente, o Kurt viu, né? Que aqui tinha mate, nessa, capturando o peão de G7, então ele protege. Mas Magui não vai levar o descoberto? Vai. O lance do Stannis foi esse. O rei preto não pode ir para nenhuma dessas casas aqui, não pode ir para essa, nem para essa, nem para essa, senão ele tá entregando a dama. Então ele tem que fazer a única defesa para defender a dama do descoberto, que é jogar rei em E8, mas aqui, nesse momento, vem o lance que fez essa partida ser imortal, ser histórica. E eu garanto que aqui, a partir desse momento, você não viu nada relacionado a isso no xadrez. Tipo assim, nunca viu algo parecido com isso, sabe? Ou se viu, com certeza essa linha aqui foi tão raríssima que esses tipos de lances são raros, são lances de gênio realmente. E sem exagero, viu? Porque nessa posição, o Stannis fez um sacrifício brilhante, histórico, imortal e complexo. Torre captura em E7. Magin, por que ele fez isso? E detalhe, esse lance foi tão brilhante, mas tão brilhante, mas tão brilhante, que o Kurt jogou rei em F8. Jogou rei em F8. Mas por que, Maguinho? Não tá perdendo a dama? Então, primeiro a gente vai chegar nos pontos. Por que não capturou, né? Por que não capturou de dama e nem de rei essa torre? Vamos lá. Se captura de dama, o que acontece? Stein troca as torres, tá com cheque, então vai ter que retomar. Quando ele retoma, jogou aqui. O único lance possível é jogar a dama. Trocou as damas, termina com o final com uma peça a mais. Tá bom? Então, depois desse sacrifício, o Stannis viu que se capturasse de dama, ele terminaria com pelo menos uma peça a mais. Detalhe, esse peão não está solto, é um peão envenenado, porque se joga aqui, tem o lance rei, e aí o rei vai vir atrás do cavalo e vai capturar esse cavalo, que agora está preso, certo?
Então, esse peão está envenenado, então o certo era só voltar. E tá tudo bem. Aqui as brancas estão totalmente ganhas, está com uma peça a mais, tá bom? Então, a gente já viu que capturar de dama essa torre seria um erro que definiria a partida, capturar de dama, certo? Porque eu tenho as trocas em C8, que ganha a partida. Maguinho, mas e se captura de rei? Então, o que é que acontece aqui? Tem torre E1, certo? Torre E1. Se joga o rei lá para D8, vem o cheque do cavalo, vai ter que colocar o rei na coluna da torre, e aqui ganha a dama, certo? Então aqui as brancas já ganham a dama, tá certo? Essa variante. Se joga o rei nessa diagonal aqui, ó, se joga o rei para cá, por exemplo, tem o cheque da dama, e se joga o rei aqui, tem cheque-mate. E se joga o lance mais escondido aqui, ó, joga esse lance, vem cavalo, lembrando que não pode jogar o rei aqui, senão tá levando mate, tá certo? Então ele joga o rei para cá, que é o único lance possível, mas aí vem cheque da dama, cobriu de torre, para não perder a dama, porque se jogou a dama aqui, já perde a dama, né? E aí depois da retomada leva mate. Então aqui tem que capturar, tem que esse cheque aí tem que cobrir de torre, mas aí tomou, e aí se toma de dama, de novo tá levando mate, porque a dama tá cravada, certo? E aqui já perdeu uma torre e tá ameaçando um descoberto, né? Já que esse cavalo não pode ser tomado, tá ameaçando um descoberto no próximo lance. Então, por todos esses motivos, esse torre é um brilhante. A gente vê que não se pode tomar nem de dama e nem de rei, porque tinham sequências. Se toma de dama, tem uma sequência que termina com um cavalo a mais, e se toma de rei, tem sequência de mate. Tá certo? Então, por conta disso, o Van Kurt jogou aqui. Não pode jogar aqui, certo? Porque senão tá levando mate também. Mate 1. Então é uma linha totalmente tática. E aí o rei do Kurt vem para F8. E aí outra coisa que faz essa linha ser raríssima é o quê? Se você for parar para observar, todas as peças das brancas, todas as peças estão sendo atacadas. A torre está sendo atacada pelo o rei e a dama. O peão tá sendo, o cavalo está sendo atacado pelo peão. A dama está solta sendo atacada pela outra dama. E a torre está solta sendo ameaçada até de checkmate. E ainda assim, olha a vantagem das brancas. É 5.8, é uma vantagem gigantesca. Por isso que eu digo que essa linha é diferente de tudo que eu já vi no xadrez e provavelmente tudo que você já viu até o momento também. Então, detalhe. Qual é o próximo lance das brancas? Torre em F7. E aí, mais uma vez, não se pode tomar. Não pode tomar de rei, né? Porque tá cravado. E não pode tomar de dama. Porque senão a gente entra de novo naquela linha onde troca tudo. E no fim das contas cai a dama. E se não cair a dama, cobre aqui, a gente entra mais uma vez numa variante onde a gente tem um cavalo a mais. Certo? Então em nenhum momento pode capturar essa torre. Mas detalhe, Maguinho. Aqui a dama não estava caindo. Tipo, depois que o rei saiu, não podia capturar a dama. Tanto de torre ou de dama. Na verdade não pode porque tá levando mate. Certo? Vai ter que vir a torre e checkmate. Tá levando mate da gaveta. Então mais uma coisa que torna essa linha raríssima. É porque a torre vai atacando o rei, as pretas não podem capturar a torre e a dama das pretas está solta e também não pode capturar. Então ninguém captura ninguém, certo? Então vai o rei fugindo. Detalhe, se o rei foge para cá, tá levando mate, então tem que continuar fugindo para G8. Quando foge aqui, de novo, vem mais um brilhante aqui.
que é o cheque da dama. E mais uma vez, não se pode tomar, porque senão está entrando naquela linha onde troco tudo e eu fico com um cavalo a mais, certo? Está entrando mais uma vez nessa linha. Se jogou aqui, aí aqui é interessante, porque eu jogo o cavalo cheque, certo? Lembrando que eu não posso tomar a dama, senão eu estou levando mate, tá certo? Mas aqui vem um lance interessante, que é cavalo cheque. Se joga aqui, é mate, tá bom? E se toma, aí sim eu tomo a dama com cheque, e depois eu troco tudo, certo? E estou totalmente ganho. Então, o rei não pode vir para cá, então ele vem para cá, e aí vem o último lance da partida, torre, captura G7, e aqui o Kurt abandonou essa tortura, abandonou a partida em 25 lances. E é isso, uma vitória histórica do Stennis. Mas, por que ele abandonou? Porque agora a coluna está aberta e vai vir ataques por aqui decisivos. Ó, vamos dar um exemplo. O rei volta, né, que é o único lance. Lembrando, mais uma vez, não se pode tomar, senão a gente entra naquela linha onde se troca tudo. E depois eu tô com uma peça a mais, tá bom? Então, se toma aqui, mais uma vez, eu troco tudo. Certo? E aqui eu tô com a dama, né? Tá bom? Então, fico com uma peça a mais, totalmente ganho. Então, o rei tem que vir para cá. E aí, de novo, joga o brilhante torre G7. E aí, qual o detalhe? É que a coluna A está aberta. Então, no que eu jogo aqui, vai vir um ataque. Entendeu, de dama? Vamos lá. Tem 3 caminhos possíveis. Tem rei aqui e rei aqui. Os 3 são ruins. Vamos lá. Se vem rei para cá, aí vem cavalo. Se joga aqui, vem mate. Tá bom? E se ele captura a torre aqui, vem com cheque. Eu troco as torres e estou completamente ganho. Tá bom? Então, o rei para F8 não dá certo. Se captura, Maguinho. Se captura, eu tomo a dama com cheque. E aí, de novo, eu troco tudo e estou totalmente ganho. E se vem o rei H8, vem uma linha de mate aqui em 9, que é muito top. É muito top. Porque ele vai jogar dama em H4. Aí, aqui ele é forçado a tomar a torre, não tem outra. Joga aqui. Tá bom? E aí ele vai na técnica de que ele vai dando cheques, empurrando o rei. Ó, dá cheque, rei sai, dá cheque, rei sai, dá cheque de novo, rei sobe. Aí aqui dá outro cheque. Se o rei vem para cá, leva mate de toda forma, porque aí eu dou cheque. A única forma de cobrir é com a dama e a cheque mate. Tá bom? Cheque mate. E se depois desse lance o rei desce para cá, aí eu dou cheque. Vai ter que cobrir de dama, é o único lance possível. O rei não consegue vir para a coluna C por conta da torre. E aí, quando cobre de dama, vem cheque de cavalo. O rei vem para cá e cheque mate em 9 lances. Então, por conta disso, no lance 25, após torre captura em H7 cheque, o Kurt abandonou, pois tem uma sequência inevitável e vencedora. Então é isso. Se você gostou dessa partida brilhante e histórica do Stennis, se você não conhecia ele, que é o primeiro campeão mundial da história, prazer em apresentá-lo. Então é isso. Se você aprendeu alguma coisa, se você gostou dessa análise, se você joga abertura italiana e não conhecia essas linhas de ataque, então espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, fico bastante feliz. Então eu peço que você se inscreva, compartilhe, assista muitas análise de partidas aqui. Essa partida é uma partida mais agressiva, mais tática, mas eu tenho uma análise de partida do Capulablanca, que já era um jogador posicional, mais calmo,
que inclusive foi o primeiro vídeo aqui do canal, foi uma análise de partida do Capablanca. Então, é isso. Valeu. Até a próxima. Se inscreve. Tchau.